Atos dos Apóstolos, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 1 ao versículo 22. E nos diz assim o texto: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguiram: Com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Que Deus nos abençoe com a porção lida da Santa Palavra de Deus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Irmãos, nesta noite eu quero compartilhar um pouco da Palavra de Deus com os irmãos e quero desenvolver o seguinte tema: homens que estiveram com Jesus. Homens que estiveram com Jesus. O texto que nós lemos, amados irmãos,
ele nos remete a alguns dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Se você começar lendo lá do capítulo 3, Pedro e João foram ao templo para adorar, pois o versículo 4 é a continuação, a narrativa que Lucas continua narrando o evento realizado que se inicia lá no capítulo 3. E no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, bem ao lado do templo tinha um mendigo, aleijado desde o nascimento. Está aí no capítulo 3 do livro de Atos, versículo 1 e versículo 2. Esse homem era acostumado a ser recarregado por alguns vizinhos ou amigos para estar ali à porta daquele templo. Isso nos leva a entender que ele era um homem totalmente dos homens. Ele era também um peso para as pessoas. Diz o texto que ele tinha mais de 40 anos de idade. Ele também não tinha autonomia e liberdade de ir e vir ao templo. Dependia de outros homens. Era um homem com grandes limitações. E além disso, diz o texto que era acostumado a pedir esmola. Ele vivia na mendicância. Meus amados, aqui nós podemos ver um retrato de muitas pessoas que nós podemos ver diariamente ao nosso redor. Pessoas limitadas não apenas no aspecto físico, mas também pessoas limitadas nas emoções e principalmente limitadas espiritualmente. Pessoas que estão vivendo na miséria moral, estão vivendo também na miséria espiritual. E diz o texto que quando o mendigo viu Pedro e João se aproximando, não deu outra, pediu-lhes esmola. Se você acompanhar comigo, veja aí o versículo 3 ao versículo 9. Vou ler esse texto e você acompanha, do capítulo 3 do livro de Atos, que diz assim: vendo ele a Pedro e João, ou seja, o mendigo, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E diz o versículo 9: viu todo o povo a andar e louvar a Deus. E reconheceram, versículo 10, por ele ser o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Meus irmãos, entendamos uma coisa maravilhosa aqui nessa passagem bíblica. A Bíblia, ela nos ensina a fazermos caridade, a ajudarmos todas as pessoas. Podemos ajudar aqueles que estão limitados pela vida e até mesmo aqueles que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, dando sempre alguma coisa como uma ajuda.
Mas podemos ver, conforme esse texto, a melhor forma de ajudarmos os necessitados a sair da miséria em que se encontram é levarmos Jesus Cristo para estas pessoas. Podemos até dar o pão, podemos até dar cesta básica, podemos até promover cursos profissionalizantes gratuitos, mas tudo isso será em vão se estas pessoas não se entregarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Continuarão na mendicância. Nosso maior desafio como igreja é mostrarmos que Jesus é a solução para as misérias da humanidade. Pedro e João fizeram algo que nenhum daqueles que estavam acostumados sempre dar esmola àquele homem. Eles fixaram os olhos naquele mendigo e disse: olha para nós. É como que eles estivessem olhando para aquele homem com os olhos de Jesus. E no versículo 6 diz: e ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: olha, eu não possuo prata, eu não possuo ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E diz o texto que aquele homem deu um salto, ficou de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Imagina essa cena, amados irmãos. Aquele mendigo, um homem já com 40 anos, mendigava à porta do templo, e apenas com a palavra autoritativa do apóstolo Pedro, apresentou Jesus Cristo para aquele homem. Aquele homem dá um salto, entra no templo, sai gritando, louvando ao nome de Deus. E aí, amados, não para aí. Pedro, aproveitando a oportunidade, pregou o evangelho a todos naquele local. E aqui, no capítulo 4, versículo 4, nos diz que, depois que Pedro pregou o evangelho para todos que viram aquele grande milagre, diz aí no versículo 4 do capítulo 4 que nós lemos: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E ainda, amados irmãos, eu vejo nos nossos dias pessoas dizendo que você não deve estar chamando pecadores para aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador das suas vidas. O texto diz aqui, amados: muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram o que Pedro estava falando acerca de Jesus Cristo, subiu o número de homens para quase 5.000. Imagina aí, amados, mais de 5.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Mas o texto, amados, mostra que nem tudo foi festa. Pedro e João, por estarem fazendo aquilo, foram presos e depois foram levados a um júri. Diz aí no versículo 6 do capítulo 4, veja o que é que diz. Como no dia seguinte, versículos 5 e 6, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E o versículo 7 diz: e pondo-os perante eles, o arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E diz o texto, amados,
Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu aos líderes da nação de Israel: o seu nome, com que autoridade eu faço isso? O seu nome é Jesus Cristo, homem que vocês crucificaram semanas atrás, mas Deus o levantou dentre os mortos. E vocês fiquem sabendo, autoridades de Israel, versículo 9 ao versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E no versículo 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Por isso a nossa mensagem, amados, nesta noite, tem como título esse: homens que estiveram com Jesus. E para aprofundar a nossa mensagem nesta noite, amados, 3 perguntas para as nossas vidas. As pessoas ao nosso redor verdadeiramente reconhecem que nós estamos com Jesus? Como somos reconhecidos pelas pessoas que estão à nossa volta? As pessoas nos conhecem como discípulos de Jesus ou apenas como pessoas meramente religiosas? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, através desse texto, eu quero ver algumas marcas com os irmãos que diferenciam aqueles que estiveram e que no tempo presente estão com Jesus. Eu quero ver algumas marcas no texto que nós acabamos de ler que diferenciam aqueles que estiveram e aqueles que estão no tempo presente com Jesus. E qual é a primeira marca? Versículo 13 do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, que diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A primeira marca daqueles que estão com Jesus é que são ousados no poder do Espírito Santo. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso? As pessoas que estão com Jesus são pessoas ousadas no poder do Espírito Santo. Quanto mais uma pessoa fica com Jesus, quanto mais uma pessoa tem comunhão com Jesus, mais se tornam como Cristo, em pureza, em santidade, em amor e em intrepidez. Amados irmãos, porque quando nós vivemos mesmo a vida que Cristo quer que vivamos, o seu caminhar em nossas vidas fará com que sejamos ousados no poder do Espírito Santo. O livro lá de Provérbios, capítulo 28, versículo 1, diz o seguinte: fogem os perversos, que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. A palavra intrépido significa seguro e confiante, ou seja, os perversos
Estão fugindo, sem que ninguém os persiga. Mas o justo, aquele que é fiel a Deus, que foi justificado na pessoa de Cristo, ele é intrépido como um leão. Ele é seguro, ele é confiante, ele é ousado no poder do Espírito Santo. É exatamente esse tipo de intrepidez que os líderes da sinagoga viram em Pedro e João. Irmãos, Deus sempre vai levantar pessoas na sua igreja com os corações ousados. E essa ousadia não vem de nós. Esta ousadia é dada a todos aqueles que aprofundam o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Sempre que Deus quer realizar uma grande obra, Ele levanta pessoas com o coração firme e decidido naquilo que quer realizar para a glória de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse para Timóteo: olha, Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Precisamos, amados, de uma intrepidez que não olhem para as nossas limitações, que não olhem para pelos momentos circunstanciais pelos quais estamos vivendo, mas que nos lance cada vez mais no projeto que Deus tem para as nossas vidas. Aqui nós estamos vendo Pedro, homem intrépido, as autoridades ficaram admiradas, mas Pedro, ele não se deixou se abater pelas suas limitações e pelas circunstâncias que outrora ele fracassou. Nós sabemos, amados, que Pedro era um homem ousado. Quando na tempestade lá no mar, ele foi ousado quando viu Jesus caminhar sobre as águas e pediu que ele também andasse, e ele andou. Mas ele vacilou por um instante e começou a afundar, e o Senhor o resgatou. Pedro também, amados, outrora negou a Jesus por medo, mas agora Pedro, com ousadia, com coragem, no poder do Espírito Santo, ele encarou todas as autoridades religiosas da época com o poder do Espírito Santo na vida dele. Irmãos, paremos e façamos uma reflexão. Se eu ou você fracassamos, se já negamos a Jesus Cristo alguma vez, se já nos reconciliamos com o Senhor, não devemos ficar abatidos. Isso não é coisa para desanimarmos. Devemos pedir perdão a Deus, nos arrepender dos nossos pecados e continuarmos com ousadia e intrepidez para anunciarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomemos aqui, amados, desses homens que estiveram com Jesus, Pedro e João. As autoridades, ficaram admiradas, reconheceram que esses homens haviam eles estado com Jesus. Por que eles chegam a dizer isso? Porque Jesus era um homem intrépido, era um homem justo, ele falava a verdade, ele não voltava atrás. E eles viram aqui a intrepidez, a segurança, a firmeza de João e Pedro ao encarar todas aquelas autoridades religiosas agora. Reconheceram que eles tinham estado com Jesus mesmo.
E nós, amados, tenhamos a coragem, peçamos força ao Senhor para sermos ousados no poder do Espírito Santo, onde Deus quiser nos usar. Mas também a segunda marca daqueles que estão com Jesus está aí no versículo 16 ao versículo 20 do capítulo 4. As autoridades no versículo 16 dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros ou do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A segunda marca daqueles que estão com Jesus: estes sim falam de Jesus Cristo todo o tempo, conforme a oportunidade que Deus lhes concede. Meus amados irmãos, como nós lemos, as autoridades ordenaram que eles não falassem, não ensinassem mais o nome de Jesus. Mas não serviu, não surtiu nenhum efeito na vida de Pedro e de João. Se eu ou você estivéssemos ali, diante das autoridades judaicas lá, qual seria a minha ou a sua reação? Nos coloquemos no lugar de Pedro e de João. Por que, amados, eu estou falando isso? Nós podemos ver nos nossos dias pessoas cristãs com nome de cristão que nunca sequer falaram de Jesus sequer para um amigo seu. Falam vários assuntos. Falam sobre o esporte, conversam sobre a política, discutem os grandes eventos do momento. Muitos até falam das suas artrites, sinusites, várias doenças, mas nunca sequer mencionam o nome de Jesus, nem para os seus amigos, nem para os seus vizinhos, nem para os seus familiares. Como, amados irmãos, eu posso dizer que Cristo vive em mim, e quando Ele me dá a oportunidade de falar para um vizinho, para um amigo, para um familiar, eu tendo a oportunidade, eu não vou falar? É uma contradição. Ore a Deus, peça a Deus sabedoria para que no momento certo você fale de Jesus, seja ousado no poder do Espírito Santo. Temos que falar, irmãos. Se nós professamos que estamos com Jesus e Jesus está conosco, a recomendação que Paulo dá a Timóteo é de: fala, Timóteo, a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer não ouçam, mas falem de Jesus, porque a minha palavra, ela não voltará vazia. Amados, nós não podemos, como Pedro disse aqui e João falaram para as autoridades ali judaicas,
Não podemos deixar de falar das coisas que Deus está nos mostrando, das coisas que estamos ouvindo, das grandezas de Deus, para aqueles que estão cegos espiritualmente e estão perdidos nas trevas. Temos que falar de Jesus. Não se envergonhe do seu Senhor, porque senão Ele vai se envergonhar de você depois. Há pessoas que têm vergonha de falar de Jesus Cristo para outras pessoas. Não nos envergonhemos do nosso Senhor, porque, como eu falei, Ele é a maior solução para a miséria humana que está neste mundo caído. Como nós vimos, aquela pessoa que estava ali, vários tempos, pedindo esmola. Pedro olhou para ele, olha para nós, olha, eu vou falar, como que Jesus esteja falando para você. Eu nem tenho prata, nem tenho ouro, mas eu tenho a Jesus Cristo para falar a respeito dele. Ele pode reverter toda e qualquer situação da tua vida, quer seja física, quer seja espiritual. Creia em Jesus Cristo. E Paulo, amados, diz que nós devemos encarar essa paixão, se é que existe uma paixão mesmo de pregarmos o Evangelho para as outras pessoas. Nós devemos ter essa paixão para falarmos das boas novas do Evangelho para outras pessoas, com responsabilidade. Paulo diz, lá em 1 Coríntios, Paulo tinha essa convicção: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, Deus falando para o profeta, diz o seguinte: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, olha só, amados, e não o disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu o requererei. Que responsabilidade! Às vezes nós falamos, né, irmãos? Realmente, amados, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Mas que tamanha responsabilidade, amados, é nós estarmos professando essa verdade. Porque certamente, quando Deus nos mostrar alguém que está partindo para a eternidade, está nas trevas, vai morrer em pecado, e nós sabemos, se ele morrer naquela condição, vai para o inferno, e nós não falarmos, Deus vai requerer o sangue daquela alma que morreu em seu pecado. Tem pessoas que não evangelizam nem os seus de casa. O primeiro campo missionário meu e seu, irmãos, sabe onde é que começa? Na nossa própria casa. Nós temos que evangelizar primeiramente nossos filhos. Depois vem os nossos parentes. Tem tantas pessoas que se preocupam com os de fora e não estão preocupados com os da própria casa. Aqui uma pergunta para todos nós. Temos falado de Jesus primeiramente para o do nosso lar,
A minha esposa, se não for crente, ou vice-versa, o meu esposo, se não for crente, o meu filho ou minha filha, se ainda não é convertida, temos a responsabilidade de estar mostrando esta verdade profunda, que se eles morrerem, se entregarem a Jesus, a morada eterna deles será o inferno. Deus designou eu e você, que somos crentes, que falamos que Jesus está conosco todo o tempo. Esta responsabilidade cai sobre a minha vida e a sua vida, que somos crentes. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: sei que muitas vezes o nosso exemplo é necessário. No entanto, isto não significa que eu devo me calar. As pessoas precisam conhecer as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Jesus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Temos que dar bons exemplos. Mas bom exemplo sem falar não adianta. O povo tem que conhecer quem é Jesus Cristo. Se alguém pedir razão da sua fé, faça como Pedro, ele escreveu na sua carta: fale de Jesus. Por que você é tão diferente? É uma oportunidade que Deus está lhe dizendo. Por que você não vai em certos lugares? Por que você não mais curte música mundana? E tantas outras coisas que Deus mudou na sua vida. Aproveite a oportunidade, fale de Jesus e diga: foi Jesus que mudou a minha vida e pode mudar a tua vida também. Não tenhamos vergonha de falar esta verdade. Para isso nós fomos chamados. Então, amados, nós vimos a primeira marca dos que estão com Jesus, eles são ousados no poder do Espírito Santo. A segunda marca, estes falam de Jesus o tempo todo, sempre que têm oportunidade. E a terceira e última marca está aí no versículo 21 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que diz: depois, ameaçando-nos mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Terceira marca dos que estão com Jesus: estes não desistem, mesmo quando sofrem perseguições. Irmãos, o cristão verdadeiro, com quem Jesus está com ele, vai sofrer perseguição. Ela pode se manifestar de forma variada, através da zombaria, através da segregação, através de uma agressão verbal ou física, desprezo e até a morte. Sabe por quê, amados? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que ser cristão é alguém, preste atenção, viu? Que será sempre perseguido. Vou repetir: Jesus Cristo ensina que ser cristão, ser discípulo dele, é alguém que será sempre perseguido. Veja o que é que ele diz aí. Abram suas escrituras aí. João 15. João 15. As pessoas querem ser discípulos de Jesus, não querem ser perseguidas. Mas Jesus diz o contrário: quem é meu discípulo vai ser perseguido. João 15,
versículo 18 e o 20, diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outro, me odiou a quem? A ele próprio, a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não nos esqueçamos disso. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Palavras de Jesus Cristo. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão também a você. Não esqueçam dessa palavra. O que é isso, amados? Que nós, como cristãos, seremos sempre perseguidos. E por que nós somos perseguidos? Como também Jesus foi perseguido. Sabe por quê? Porque o mundo ama o pecado e aborrece a justiça, o que é certo. Vou repetir. O mundo nos persegue, o mundo nos odeia como odiou a Jesus. Sabe por quê? Porque o mundo, ele ama o pecado. Jesus odeia o pecado. Todo crente verdadeiro, ele odeia o pecado e ama a justiça, o que é certo. Enquanto que o mundo, ele aborrece a justiça. Ele não gosta do que é certo. Quem está perdido, ele está lá no lamaçal do pecado, praticando todo tipo de pecado mais vergonhoso, imoral que seja. Ele sabe que é errado. Mas só Jesus Cristo para quebrar essas cadeias e transformá-lo num verdadeiro discípulo dele. E só será quebrado quando for pregado o Evangelho, que são as boas novas de salvação. Todos quanto recusam o infinito amor de Jesus, vai achar o cristianismo um elemento perturbador para a sua vida. Vou repetir, viu? Todos quantos recusam o infinito amor e o ensino de Jesus, vão achar o cristianismo um elemento perturbador para a sua vida. Eu não quero saber de Cristo, eu não quero saber dos seus ensinamentos, porque isto me perturba muito. Mas, meus irmãos, a verdade é que, se realmente estivermos em comunhão com Jesus, obedecendo a sua palavra, vivendo como discípulos de Jesus, a nossa vida vai ser afetada em várias áreas, como foi afetada na vida de João, na vida de Pedro e na vida dos demais discípulos de Jesus Cristo. Em que áreas da sua vida eles foram afetadas? Ser cristão vai afetar até a minha vida no meu trabalho. E o que é isso, pastor? O cristão verdadeiro não aceitará um trabalho desonesto ou que seja contrário aos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso vai afetar a sua vida. Se você for um discípulo que estiver com Jesus mesmo, vivendo em sua vida, vai afetar sua vida lá no seu trabalho, porque muitos ímpios irá lhe seduzir para agir de forma desonesta lá no seu trabalho. Mas também vai afetar também sua vida social. No mundo antigo aqui,
que João estava vivendo. A maior parte das festas eram celebradas nos templos que eram dedicados a um Deus. Os sacrifícios que queimavam no altar, muitas vezes eram queimadas pequenas porções dos animais no sacrifício. E a outra parte dava àqueles que estavam adorando aquele Deus. E muitos não perdiam a oportunidade, queriam tirar vantagem. E diz um historiador que um dos deuses mais populares daquela época era Serapis. Quando essa festa, esse Deus em letra minúscula, né, era celebrada em seu templo, os convites diziam assim: convido-te a cear comigo na mesa do Senhor Serapis. E depois, o restante dos sacrifícios serão de vocês. Uma parte ficava para os sacerdotes e depois a outra parte ficava para os adoradores. Irmãos, hoje nós podemos ver no meio social em que vivemos, muitas pessoas que se dizem cristãs não estão negando a si mesmo para glorificar o nome de Deus. Estão sendo seduzidos pelos deuses pagãos que estão inseridos em nossa sociedade, mas não estão honrando o nome de cristão. Mas também ser cristão naquela época afetaria a vida familiar. Muitas vezes o membro da família era cristão e os demais não eram. Uma mulher poderia ser cristã, o marido não, e vice-versa. O mesmo poderia ter um filho ou uma filha que não fosse cristã. E muitas vezes as portas eram fechadas para sempre para todos aqueles que se tornassem cristãos e eram deserdados. A perseguição continua, amados, presente na vida de muitos cristãos. No Brasil, nós desfrutamos de uma grande liberdade. E eu sei que alguns cristãos são perseguidos aqui ainda no Brasil. Mas aqui, amados, se olharmos perseguições nesses países aí, onde é fechado para a pregação do Evangelho, o que nós passamos aqui no Brasil, que chamamos de perseguição, não é nada comparado ao que está sendo perseguido, irmãos e irmãs que estão sendo mortas pela causa do Evangelho. Por isso que o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele dizem que há pessoas que sofrem pelo nome de cristão, glorifique a Deus. Mas há pessoas que não devem sofrer por praticarem o mal. Lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 a 16, diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí ele vai dizer: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Meus irmãos, o que nós podemos ver aqui muito em nosso país são pessoas que ficam praticando coisas que não devem praticar, que não convêm a um cristão. Pessoas que têm nome de cristão estão roubando, estão praticando males
até contra os seus irmãos. Tem pessoas que estão fazendo a coisa totalmente mal feita, se intrometendo na vida dos outros e dizem que estão sofrendo perseguição. Sofrer como cristão, amados, é usar a palavra de Deus como seu escudo. É sua palavra ser sim, sim ou não, não. Não é pactuar com o erro. Não é omitir a verdade para ganhar lucro. Ser cristão é ser sincero, é ser aberto. Se eu tenho algo contra o meu irmão, vá seu irmão, a recomendação bíblica é essa, vá seu irmão, se reconcilie com ele. Muitas pessoas que dizem que estão sofrendo perseguição dentro das igrejas, mas não é perseguição, estão fazendo mal feito, estão colhendo apenas aquilo que plantaram e fizeram de errado. Mas sofrer como cristão é glorificar o nome de Cristo. É quando alguém lá no meu trabalho dizer: olha, fulano, vamos dar um jeito aqui, ó. Quando sair isso aqui, olha, vai ficar tanto para mim, tanto para você. Tá bom, deixa eu assinar. Isso é ser malfeitor. Isso é não ser verdadeiro. Isso é requerer dos outros aquilo que, na verdade, muitas vezes nós não somos. E há muitos cristãos que dizem que estão sofrendo. Às vezes o sofrimento de muitos cristãos, sabe o que é? Porque estão vivendo no pecado, no erro, na ganância, pelas coisas que são passageiras deste mundo. Pedro e João aqui, amados, encararam a verdade. Mas eles não abriram mão da verdade. Como eles reagiram com toda a perseguição? Sabe como foi que eles reagiram? Abram aí, capítulo 4 de Atos. Versículo 23 ao 31. Uma vez soltos, ou seja, Pedro e João, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvido isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram um a outro contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios, gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, olha só, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Os cristãos daquela época eram assim. Quanto mais perseguição, eles não se intimidavam. Sabe o que é que eles faziam? Louvavam a Deus, reuniam os irmãos, iam cantar no templo, iam orar a Deus e pedia o quê? Concede aos teus servos
e anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Nos dá, Senhor, cada vez mais ousadia, poder no Espírito Santo para pregarmos o teu santo evangelho. Reagiram com os demais discípulos daquela época, foram ao templo e contaram tudo quanto as autoridades de Israel fizeram para com eles. Imagine nos nossos dias, tem cristãos hoje na igreja que não podem olhar para um irmão, o irmão não falar com ele, já quer sair da igreja. Ah, não me trataram bem, olha, eu não recebi bem, eu não vou ficar nesta igreja, o pastor não olha nem para mim. Ah, a esposa do pastor não falou nem comigo. Ah, irmão fulano, olha, eu não vou com a cara daquele irmão, eu acho que eu vou procurar uma igreja que eu me adapte. Vá se converter, rapaz, você precisa saber o que é ser cristão. Ser cristão é ser sincero, é ser verdadeiro. Não fique usando desculpas para esconder seus pecados ocultos, que você não quer que Deus os conheça, porque a palavra de Deus, quando é pregada, ela lê a nossa vida, e a igreja é lugar para se pregar o evangelho com intrepidez, com ousadia, com poder no Espírito Santo. É isto que a igreja é para adorar a Deus. A palavra de Deus tem que falar, Deus tem que falar para o seu povo. Como nós vimos hoje de manhã, Deus é um Deus justo, Ele não tolera o pecado, mas Ele também é manso e humilde para receber aqueles que reconhecem as suas fraquezas, as suas limitações, pois sem Ele nada poderemos fazer. Isto é que é igreja. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. É vocês clamando a mim e eu falando com vocês pela minha palavra. Mas o povo vem para a igreja como entretenimento, para passar o tempo, como desencargo de consciência. Igreja é para adorar a Deus, igreja é para Deus falar conosco e nós também colocarmos diante dele as nossas necessidades, cantarmos louvores, nos alegrarmos, porque somos povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as boas novas do evangelho a todos aqueles que pedir razão da nossa fé. Por isso, a nossa mensagem hoje teve como título este: homens que estiveram com Jesus. Irmãos, eu não conheço a vida de ninguém aqui. Jesus está conosco mesmo? Eu fiz essa pergunta já comigo. Ele está vivendo em mim verdadeiramente? Eu estou sendo ousado no poder do Espírito Santo para falar a sua verdade? Eu tenho falado de Jesus Cristo para aqueles que Deus tem me dado a oportunidade. Eu estou aceitando as perseguições que o mundo vê em mim, só porque eu renuncio às coisas podres do mundo, aquilo que Deus odeia, que Deus não aceita na vida de um cristão, e o mundo me odeia e me persegue. Eu não estou nem aí para o mundo. Eu quero agradar ao meu Senhor. Eu quero viver para o meu Senhor. Que nós, amados, nos vejamos dessa forma. Ousados no poder do Espírito Santo. Falando de Jesus Cristo, sempre que tivermos oportunidades. E não desistirmos, mesmo que sejamos perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. E Deus tenha misericórdia de nós, como igreja, como crentes, que Ele nos dê graça em nossas vidas para enfrentarmos as dificuldades que teremos dias adiante que virá sobre as nossas vidas. Vai vir dias difíceis. As Escrituras não podem falhar. Tempos difíceis virão.